Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo de Literatura em Língua Inglesa 1. Eu sou a professora Mariana, mais uma noite aqui com vocês. Boa noite, professor Joaquim. Boa noite, professora e intérprete Isabelle. Amei os boa noites no chat já. Sejam muito bem-vindos todos. Pessoal, aqueles recadinhos de sempre. Nessa semana, no domingo, se encerra a atividade 1 da disciplina. Lembrem-se de fazer com um pouquinho de antecedência, o máximo de antecedência que vocês conseguirem. Eu sei que tem muita gente que já entregou, isso é ótimo. Até para enviarem as dúvidas de vocês, lembrem-se que a gente não atende ao final de semana, então se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, é bom tentar fazer com antecedência. E também já começamos a semana de conhecimentos gerais do módulo 53. Então, lembrem-se, a semana de conhecimentos gerais vale nota na disciplina, é composição da média, não é nota extra. Então, lembrem-se de assistir as palestras, que são muito interessantes, e fazer também as atividades para ganhar não só a nota, como as horas complementares. Sem mais delongas, boa noite, professor Joaquim, de novo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, professora Mariana. Boa noite, professora Isabelle. Muito bom estar aqui com vocês. Good evening, everyone. Espero que vocês estejam muito bem. Como não estar bem se nos encontramos para falar de literatura, né? O que não está legal, o que não está bom, fica a partir de agora, né? A partir de agora fica bom, porque nós estamos aqui mais uma vez para falar de literature, essa coisa tão, para mim, e sei que para vocês também tão imprescindível, né? Hoje eu estava vendo mais cedo um médico falando, um médico psiquiatra, falando da invenção do livro, né? Da coisa extraordinária que é o livro. E o livro, ele é um dos símbolos aqui da nossa, né? Do nosso curso, nós que lidamos com linguagem, com língua, com as ramificações que a linguagem pode, né, e que de fato realiza na nossa vida as infinitas ligações que a linguagem permite que a gente faça, né? Sem linguagem a gente não pode conhecer a vida, né? Não poderíamos viver, né, de fato. E a literatura está nesse bojo aí, né? Dentre as formas da linguagem articulada, para mim uma das mais belas, uma das mais assim indeléveis, né? É o texto literário, né? E aqui nós estamos para tratar dele. A gente continua hoje a nossa a nossa trajetória que começou lá atrás, né? Estamos ali entre os séculos 7 e 8 com Beowulf, e o tempo passa, eu lembrei daquela belíssima canção em espanhol, El tiempo passa, e de fato o tempo passa muito rápido. Hoje nós já estamos no nosso terceiro encontro, semana que vem já será o nosso derradeiro, como se diz lá no meu Nordeste, né? Então já será o nosso derradeiro encontro para falar de literatura. Hoje, então, primeiro encontro nós ficamos na Idade Média, né? Depois, na semana passada, nós ficamos ali orbitando entre os séculos XVI e o iníciozinho do século XVII, que é quando morre Shakespeare, né? Falamos dele, né? Uma noite dedicada a ele, e hoje a gente avança. Hoje a gente vai ver algumas das principais produções de literatura inglesa ocorridas nos séculos XVI e XVII. O pessoal chegando aí muito feliz, olha só, Ubatuba, Sergipe, olha só que legal, a Hilary Matos, né? Mariana, Duarte, todo mundo chegando. Muito bom, olha só que coisa maravilhosa, né? Diversos pontos do Brasil, e a gente está aqui, né, nessa ágora, para tratar de literatura, para falar dessa coisa que nos move, né? Que aqui estamos para isso. Hoje, então, a gente vai falar de dois séculos, olha só, dois séculos que na história, especificamente agora, na história da Inglaterra, são dois séculos de muitos abalos de todas as ordens, principalmente sociais e políticos. E isso, claro, reverberou na literatura, né? Todos os nomes que a gente vai ver hoje
têm essa coisa em comum. Todos eles tiveram uma participação ativa na vida prática, na vida imediata do seu tempo, né? Alguns se meteram até em algumas confusões e, inclusive, amargaram coisas até piores. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver. Deixa eu fazer o tradicional compartilhamento com vocês da nossa gloriosa janela. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. E já vou compartilhar para que vocês possam visualizar o nosso glorioso slide. Os nossos slides, né? Ver aqui a minha janelinha. Tá indo. Pessoal, por favor, no chat, só confirmem se vocês conseguem ver. Está tudo certinho. Mariana também, por favor, se puder confirmar. Tá? Prof, ainda não apareceu aqui. Tá. Agora está Preste alguma atualizando. O Teams atenção. demora um pouquinho. Sim. Agora foi. Pronto. Perfeito. Então, três literaturas em língua inglesa, number one, né? Estamos hoje debruçados sobre os séculos 17 e 18. Nós temos três nomes de peso. Vamos ver um pouquinho de John Milton, o grande, talvez o maior poeta épico da literatura inglesa, com justamente por esta obra, Paradise Lost, que ele é assim considerado, que é até hoje considerado o maior poeta, o maior poema épico já escrito em inglês. Depois trataremos um pouco de Daniel Defoe, com seu Robinson Crusoe, texto clássico também, né? E fecharemos a noite com Jonathan Swift, autor daquele livro que, segundo Otto Maria Carpo, foi o livro mais cruel já escrito, né? No sentido de sátira, de acidez, que é Gulliver's Travels, As Viagens de Gulliver, muito presente em nosso imaginário. Eu tenho 43 anos, então fui assistente assíduo de muitas das antigas sessões da tarde, eu não sei nem se ainda existe, né? Mas eu lembro de ver Gulliver's Travels ali em algumas adaptações e ficou uma imagem das viagens de Gulliver muito forte, principalmente a clássica cena em que ele está lá na terra de Lilliput, né? Os Lilliputianos o prendem com uma... São seres minúsculos, né? O prendem lá com as cordinhas, né? Então essa imagem ficou no meu imaginário, né? Mas vamos lá, será que é só isso que é o Gulliver's Travels? A gente vai ver se é mesmo, né? Olha só, vamos começar então a noite falando de John Milton. Milton, para os padrões etários da época, viveu relativamente um tempo relativamente longo, né? Ele nasce em 1608, falece em 1674, uma testemunha de uma época de grandes e constantes agitações sociais e políticas, não é? Ele esteve presente e atuante nessas agitações, se vocês forem ver, né, no nosso material de estudo, é, tem sobre isso, né? Ele foi uma figura atuante demais, demais, demais nessas agitações que houve nessa época, né? Foi um nome, inclusive, muito citado na época, e isso gerou consequências, né? Consequências às quais ele sofreu bastante. Era um homem devotado às questões centrais e caras à permanência e ao exercício da humanidade. Por exemplo, questões como liberdade e educação. Ele devotou boa parte da sua vida às questões atinentes à liberdade e à educação. Talvez o grande tema do seu Paradise Lost seja a questão da liberdade. Tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Por conta de seus posicionamentos políticos na época, tá? Ele foi encarcerado, ele foi para a prisão. E ele já tinha uma tendência, Milton,
ele já tinha dentro dele um problema sério com sua visão, né? Então, ele, quando foi preso, a visão dele já não estava boa, na prisão ele está já cego, e lá, dentro da prisão, lá cego já, ele redige aquela que é a sua obra-prima, o poema épico Paradise Lost. É impressionante porque a própria visão, a própria imagem, coisa tão cara a poesia, né? A própria imagem de um poeta preso e cego, compondo a sua obra, já é uma imagem em si marcante, né? Poética por excelência, né? Esse poema ele ditou, se eu não me engano, entre as pessoas que, enquanto ele ditava, anotavam o poema, se não me engano, entre essas pessoas estava a sua própria filha, né? Então você imagina, gente, é uma coisa assim, há coisas no mundo artístico assim que realmente me emocionam, né? Você imagina você ditar uma obra, né? Uma obra do peso de Paradise Lost. Aquilo está aqui no seu coração também, e você vai ditando aquilo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu também com, embora num outro contexto, não de prisão, mas acho que de escolha. Eu lembro, por exemplo, do caso de Tolstói, né? O grande escritor russo. Eu tenho uma verdadeira paixão pela literatura russa, e Tolstói também, na sua obra magna, o Guerra e Paz, foi um livro ditado também. A esposa foi a sua copista, né, ele editando, e ela, foram 6 anos, se não me engano, de composição de Guerra e Paz. E Paradise Lost, nesse contexto de prisão e cegueira, né, e muito sofrimento, ele compôs esse poema, né? Esse, essa obra, que aqui a gente traduz geralmente literalmente, né? Que é o Paraíso Perdido. Existem várias traduções, se não me engano, há uma recente bastante comentada, né? No bom sentido, eu não vou lembrar quem é o tradutor agora, mas bastante bem comentada. Essa eu não tenho ainda, mas quero ter acesso. E a base do poema, o poema ele está circunscrito a um evento universalmente conhecido, que está no texto bíblico. Então, a base do poema são os relatos bíblicos acerca da rebelião no céu e as suas consequências, né? Também, deixa eu tirar isso aqui, pronto. A tentação de Satanás e a consequente queda de Adão e Eva, e por extensão de toda a humanidade. Então, a queda do homem, segundo o relato bíblico, todo mundo aqui, se já não leu, tem isso na mente, porque isso está na cultura, né, ocidental, a queda de Adão e Eva, né, lá no livro do Gênesis, né, a criação do gênero humano e a corrupção do gênero humano por conta da desobediência, do pecado, né, o pecado que entra no mundo. Esse é o evento, este é o fato a partir do qual gravita, está circunscrito todo o poema também. Há a citação, a referência também na remissão dos pecados feitos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Também há essa referência, embora a centralidade do poema esteja dirigida à queda do homem. Como todo épico, e aí eu vou para o. Opa! Voltei aqui. Como todo épico, o poema, gente, ele começa in media res. Aí eu quero dar uma olhadinha no chat agora. Alguém sabe o que significa, saberia dizer o que significa essa expressão em latim, in media res? Alguém já ouviu falar nisso? O que seria isso? E que está logo no começo do poema. In media res. Alguém já sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém gostaria de escrever, né? Mais 10 segundinhos só. Estou vendo que tem novas mensagens. Parece que hoje está um pouquinho lento aqui para eu chegar. Opa, alguém escreveu alguma coisa. Para mim, sumiu aqui. E aí, cadê o chat?
Prof, Deixa eu um pouquinho. Oi. conseguiu achar o chat? Deu certo. Isso, agora apareceu, não estava aparecendo. Sim, literalmente é isso. Algumas pessoas colocaram no meio da coisa, no meio das coisas. Mas o que que isso quer dizer in terms of epic literature? O que que isso quer dizer quando a gente fala de literatura épica? Gente, classicamente falando, tradicionalmente falando, um poema épico, claro, vai narrar um evento grandioso. Só que quando o poeta começa o seu poema, a grande coisa sobre a qual ele vai tratar, o grande fato, ele já ocorreu. Por isso que é em média res, ou seja, é no meio da coisa no sentido de que, olha, eu vou te contar sobre algo que aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu e eu vou contar para você. Se você for ver o início da Ilíada, você vai ver isso. Se você for ver o início da Odisseia, você vai ver isso. Os grandes clássicos épicos, né? Então, o modelo do épico, nesse sentido, também é seguido por Milton, né? A gente vai ver isso em alguns versos. E de uma maneira, assim, absolutamente ousada e muito arrojada, o poema é composto em, me permitam a ênfase, sou meio assim, em, a meu ver, magistrais versos brancos. Sim, o poema não tem rima, não há rima no Paradise Lost, mas há uma poderosíssima métrica. A divisão silábica, divisão rítmica do poema é algo impressionante. E já digo de início, tá? Para quem tiver meio assim com medo, às vezes a gente fica com um pouquinho de medo de pegar o texto no original, vai por mim. Dá para ler o Paradise Lost, sim, devagarinho, como toda leitura mais profunda tem que ser. Não adianta, para que essa pressa, né? A pressa e a gula, como diz um poeta lá da Bahia, né? Sem muita pressa, sem muita gula, você pode ir devagarinho, passando pelos cantos, e você vai ver que não é das coisas mais difíceis de ler. Claro, é uma obra de fôlego, tá? Mas você consegue ler. Hoje à noite, porque nossa noite é muito curta, infelizmente, eu trouxe apenas a tradução. Mas, assim, eu enfaticamente peço vocês, procurem ler. Tudo bem, comprem uma boa tradução e procurem ler no original também, ou pelo menos fazendo um cotejo, né? Lendo o original, vendo uma boa tradução, vendo lá e cá, original e tradução. Assim, recomendo vivamente, vocês não vão se arrepender. E eu trouxe alguns trechos numa tradução que eu tenho, que eu gosto, tá? Ela tem uma dicção bem clássica mesmo, né? Um tanto quanto arcaizante, que eu acho que em alguma medida sim tem a ver com o texto do poema. E já no canto 1, nós temos na abertura algo que também não pode deixar de faltar em nenhuma época que se preze, que é que é a chamada invocação da musa. Né? Havia entre os antigos a ideia de que a musa soprava a inspiração no ouvido do poeta, e eles escreviam. E aí, o que é que a gente percebe já? Isso aqui é iniciozinho do poema, os primeiros versos. Percebemos o in media res, que o fato já aconteceu, tá? E vemos a invocação da musa. Diz o poeta, do homem primeiro canta impíria musa, rebeldia, e o fruto que vedado, com seu mortal sabor, nos trouxe ao mundo a morte e todo o mal na perda do Éden. Até que homem, com H maiúsculo maior, pôde remir-nos e a dita celestial dar-nos de novo. Olha que impressionante. Sinteticamente, nós temos aqui o que aconteceu, a queda do homem por sua rebeldia, palavra forte, central, importante, e ele chega a dizer, então, que mesmo assim haverá um homem maior, claro, o Filho de Deus, né? Inclusive ele é chamado assim, né? Em alguns momentos do poema, para remir a humanidade deste terrível agravamento, deste terrível pecado, desse rompimento da amizade de Deus com o homem. E aí, há algo aqui, gente, que é muito bonito. Tudo é muito bonito nesse poema, né? É um negócio assim, um monumento. E diz o seguinte: e tu, mais que ela,
mais que a própria musa. E aí há um elemento que entra aqui, se alguém quiser, acha que sabe o que que é, escreve no chat, talvez eu não consiga ler agora, né? Ele fala de um elemento aqui. E tu, mais que ela, mais que a própria musa, e tu, mais que ela, espírito inefável, que aos templos mais magníficos preferes morar num coração singelo e justo, instruí-me. Olha a quem o poeta está pedindo a inspiração. Instruí-me, porque nada se te encobre. Desde o princípio, a tudo estás presente. Qual pomba, imagem clássica, hein? Abrindo as asas poderosas, pairaste sobre a vastidão do abismo. Início do Gênesis, né? E com alma portento fecundaste. Da minha mente a escuridão dissipa, minha fraqueza eleva, ampara, esteia, para eu poder, de tal assunto ao nível, justificar o proceder do eterno e demonstrar a providência aos homens. A tradução eu acho que considero muito boa, como falei para vocês, mantém uma dicção clássica, portentosa, grandiloquente, porque é um texto épico, né, gente? E é uma tradução que faz jus a isso. Então, há aqui uma clara referência a, ainda no canto 1, há sim a clássica invocação da musa, mas mais do que isso, há também em adição uma evocação do Espírito Santo, que é uma, né, na teologia cristã, é uma das pessoas de Deus, né, o Deus Trino, né? Então, o Espírito Santo entra como, mais do que inspirador, como instrutor para esta palavra aqui, né? É uma maravilha, né? Dize primeiro, tu que observas tudo, no céu sublime, no profundo inferno, dize primeiro a causa irresistível que mover pôde os pais da prole humana. Então próspera sina ao céu tão caros, a apostatar de Deus, que o ser lhes dera, e a transgredir a lei que lhes ditara, sendo só num objeto restringidos. Deus, né, relato do Gênesis, disse, olha, o Éden de vocês. Só não toque em uma árvore. Foi assim? No mais, senhores do universo mundo, quem lhes urdiu a sedução malvada que os lançou em tão feia rebeldia? O dragão infernal, com torpe engano, por inveja e vinganças instigado, ele iludiu a mãe da humana prole. Lá depois que seu ímpeto soberbo o expulsara dos céus com a imensa turba dos rebelados anjos, seus consórcios. Ele faz uma referência, então tudo isso já aconteceu. A, a queda humana, mas antes disso, a queda de Lúcifer, né? A rebelião dos anjos, né? Uma legião de anjos rebeldes que o seguem. Então, antes mesmo da queda, é isso. E o poema vai passar por isso também. De modo, assim, absolutamente, como eu posso dizer, magistral, gente. As imagens, imagine, Milton, há um momento, sim, em que ele vai falar centralmente da queda, vai estar no Éden mesmo, no lugar físico, mas ele consegue, é como Dante também consegue, né, de um modo assim, milagroso, a meu ver, ele consegue de tratar de algo que aconteceu no plano espiritual, segundo a teologia cristã, a rebelião dos anjos, os anjos, né, são seres espirituais, então ele consegue dar uma corporeidade a isso, assim, de um modo absolutamente magistral, não é? É, e aí, eu trouxe o segundo trecho que eu trouxe, lá no canto 9, né? A gente já está indo para três cantos depois a gente tem a finalização do poema. E ele, aqui temos a amostragem do momento, do exato momento em que a desobediência a Deus ela foi feita, né? E assim, observem a grandiosidade da composição dessa cena. Assim dizendo, a mão desatentada ergue Eva para o fruto em hora horrível. Ela o toca, ela o arranca,
e logo o come. Terra estremeceu com tal ferida. Desde os sementes seus a natureza, pela extensão das maravilhas suas. Aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. Nas brenhas se sumiu a infanda cobra, sem que Eva a pressentisse, que do fruto só no sabor de todo se enlevava. Julga então que deleite semelhante jamais em fruto algum tinha provado. Seria assim ou foi a fantasia que, pela forte expectação da ciência, fez-lhe assim conceber, escandecida? Crê já que se ia transformar em deusa. Não? Essa, segundo o relato bíblico, foi a grande argumentação de Satanás, né? Não, ele não quer que vocês comprem, para que vocês não sejam iguais a ele. Né? E nós temos assim esse momento que assim é uma mistura de cinematografia com grande pintura, sabe? E ele consegue fazer isso. Agora vocês imaginem, e aqui vai ficar o meu convite, né? Eu recobro o meu convite aqui. Imagina isso no original. Vocês acharam bonito? Acho que sim. Agora imagine, vai lá no inglês para você ver coisa mais linda isso é, gente, em língua inglesa, né? É uma coisa assim absurdamente bela. O tradutor da versão que eu tenho é Antônio José Lima Litão. É um tradutor português, né? Para quem quiser saber a fonte. E já é uma edição de catálogo, né? Mas eu creio que em bons sebos você pode encontrar. Né, e recomendo vivamente essa tradução. Eu gosto bastante dela. Eu gosto de ter várias traduções, né? Eu quero comprar mais umas duas de Paradise Lost, um texto que eu gosto muito, mas eu gosto bastante dessa. Foi a primeira a que eu tive acesso em língua portuguesa e eu gosto bastante dela, né? E antes da gente, enquanto na verdade eu passo para Daniel Defoe, coloquem aqui, se eu tiver tempo, né, para ler, espero ter. A noite é tão rápida. Queria ver as impressões que vocês tiveram desses trechinhos. A professora Mariana quer falar, tá com a mãozinha em pé. Pode falar, prof. Prof. O pessoal está pedindo no chat aqui, quando tiver mais texto no slide, se você puder dar um zoom no slide, Tá bom. tá? Tá. Mas acho que agora esse tem pouco texto, né? Mas é mais quando tiver os outros textos são mais longos, para ficar mais fácil de visualização. Tá bom. Eu estou aqui no leitor de PDF, eu acho que tem como fazer. Tem um zoom, Tem sim. um zoom aqui do lado, imagino que seja. Isso. Obrigada, tá, prof? Desculpa atrapalhar. Não atrapalha não, que é isso. Obrigadão. Então, me digam rapidamente, né? Infelizmente tudo tem que ser muito rápido, né? Nossa, el tiempo passa, time flies, né? O que vocês encontraram, o que vocês acharam aqui do Paradise Lost, né? Impressões vocês tiveram desse... alguém colocou uma verdadeira oração, olha só, Espírito Santo, né? Tá vendo? O chat hoje para ver isso. Meio assim, não quer ficar, né? Os três são lindos no inglês, mas eu acho que o trabalho de tradução não deixou a desejar. Eu também acho, Michele, a adaptação também é uma obra de arte. Eu também acho que sim. Acho que é uma grande, grande, grande tradução mesmo, assim. Quero ter acesso a mais algumas, umas duas ou três, né? E é maravilhoso, né? Recomendo vivamente. Sempre, claro, até pelo tempo, eu sempre trago assim umas pinceladas apenas, né? Das obras, até por causa do tempo, mas eu acho que fica instigando, né? Vai atrás, vai ler, né? E eu acho que acaba funcionando assim também. Saindo da grande poesia, vamos agora para dois grandes ficcionistas, dois grandes prosadores. Daniel Defoe, o primeiro deles, agora na sequência que a gente vai ver, né? Daniel Defoe vive 60 anos, 61 anos, né? De 1660 a 1731. Um homem de grande envolvimento na vida prática, foi um homem que tinha uma vivência, e eu acho que isso é muito importante para a feitura da sua obra ficcional. Ele teve uma grande experiência como jornalista, né? Defoe foi um grande jornalista.
e meteu-se em muitas enrascadas por conta de algumas publicações suas, né? Inclusive, uma delas, ele passou, se eu não estou enganado, ele passou 2 ou 3 dias preso no Pelourinho. Vocês devem saber o que é Pelourinho. Talvez se não souberem por nome, a imagem já viram. A gente até vê em desenho animado. Mas uma coisa que existiu, né? Que era uma maneira de humilhação pública, em que você colocava a pessoa presa, né, pelo pescoço, né, pela cabeça, e com as mãos assim, né, e prendia-se aquilo. Ele ficou ali exposto, eu não sei se foram 2 ou 3 dias, e ao escárnio público, né, por conta de suas publicações. Ele publicou coisas, se não me engano, contra a igreja anglicana, questionando algumas coisas, e ele foi duramente, né, punido por isso, né? E isso meteu em muita enrascada, né? Mexeu com o comércio, né? É uma atividade muito grande, né, de vida mesmo, né? Jornalismo, política, mas consagrou-se para sempre mesmo como um grandíssimo romancista. O mais célebre dos seus romances, sem dúvida, né? Robinson Crusoe, tá? É um romance que foi realizado a partir do relato de um acontecimento real, de um navegante escocês que ficou preso numa ilha, né? O personagem de Crusoe fica 28 anos na ilha. O original, o Alexander Sandkirk, se eu não me engano o nome dele é esse, ele não ficou esse tempo todo, ficou 6 anos, se não estou enganado. Mas isso aí serviu de base para o Crusoe realizar, o Defoe realizar o Robinson Crusoe. E é impressionante, gente, eu não sei se vocês conhecem o texto, impressionante, você realmente acha que você está lendo o relato de alguém que ficou anos numa ilha. Essa coisa do romancista, né, do ficcionista, do prosador. O poeta também tem isso, mas especificamente falando de prosa, de criação de personagens e a simulação, né, o simulacro de uma pessoa de carne e osso. Se você gosta disso, você não vai se arrepender de conhecer a prosa de Daniel Defoe. Eu não conheço o Diário do Ano da Peste, eu não li, que é também considerado um grandíssimo texto. Mas conheço Moll Flanders, que foi um dos livros mais arrepiantes que eu já li na minha vida. Moll Flanders é a história de uma mulher contada por ela própria, a personagem, narradora, protagonista, uma mulher. E é impressionante você ler aquilo. Senão, não foi um homem que escreveu isso, foi uma mulher realmente, não foi. Foi o grande Daniel Defoe. Moll Flanders. O título original é gigantesco. Para fins comerciais, né, acabou ficando Moll Flanders. Esse é um pouquinho mais difícil de encontrar, também fora de catálogo, até onde eu sei. Mas procurem. Moll Flanders e Robinson Crusoe, e com certeza Diário do Ano da Peste. Esse eu não conheço. Tá na lista aqui para ler, já tem um tempão, tem tanta coisa para fazer, né? Enfim, tantos livros para ler, mas com certeza ele não vai me decepcionar também. Então, Daniel Defoe escreve este romance, Robinson Crusoe. Deixa eu diminuir um pouquinho. Coloquei um trecho um pouquinho grande. Sobre qual é a situação. Robinson Crusoe, cansado, ou entediado, ou querendo aventuras, ele decide ir para o mar, a contragosto do pai. O pai tenta dissuadi-lo logo no começo, né? E ele, não, eu vou sim, eu quero ir. Essa coisa de ir para o mar, a gente vai ver, por exemplo, também, isso aí em literaturas em inglês A2, a gente vê em um grandíssimo romance também, Moby Dick. E Ismael, que é o narrador protagonista, o narrador personagem, ele também diz o seguinte: olha, quando eu estou entediado, com a vida, eu vou para o mar, eu me lanço no mar, né? E também baseado Moby Dick em experiências que o próprio Herman Melville viveu. A gente vai ver depois em literaturas da língua inglesa. Ideia, uma pincelada do que seria a prosa que está no Robinson Crusoe, eu trouxe para vocês um trechinho, né? É um romance
no qual, vamos dizer assim, se evidenciam, né, até mesmo talvez indiretamente se louvam a certas características que são próprias do homem, como a resiliência, a capacidade de conviver com a sua solidão, de racionalmente não cair numa situação de desespero, mesmo quando o contexto é extremo, né? Como você imagine você simplesmente se vendo sozinho num ambiente inóspito, como uma ilha, né, deserta. E aí, como é que será isso? E a gente vê isso. Em um determinado momento do romance, quem já leu vai recordar disso, Robinson decide escrever, compor um diário. Né? Interessantíssimo isso, porque nós temos um romance, um gênero, o gênero romance, e dentro do romance, olha que coisa moderna, você tem um outro gênero, que é o gênero diário, né? Que eu, por sinal, abre parênteses, acho fantástico, eu gosto muito de ler diários. E ele faz isso, né? E é só uma, um lampejo, né? Do que essa prosa é, né? E aqui a gente tem uma data que ele colocou, né? 1659. I, poor miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a dreadful storm in the offing, came on shore on this dismal, unfortunate island, which I call the Island of Despair. Olha o nome que ele dá para a ilha, né? All the rest of the ship's company being drowned, and myself almost dead. Impressionante como, mesmo sendo um texto em prosa, né, gente, ele tem uma rítmica, né? Mesmo sendo texto em prosa, a dicção é muito poética. All the rest of the day spent inflicting myself at the dismal circumstances I was brought to. This, I had neither food, house, clothes, weapon, nor place to fly to, and in despair of any relief, saw nothing but death before me. Either that I should be devoured by wild beasts, murdered by savages, or starved to death for want of food. At the approach of night, I slept in a tree for fear of wild creatures, but slept soundly, though it rained all night. Estou olhando aqui o relógio, que é implacável, mas eu acho que vocês puderam ter uma ideia de como essa ambiência ela é criada por, pelo, pelo grande narrador, pelo grande prosador que foi Daniel Defoe. Tá? E assim, é um livro, é um romance impressionante, que quando você começa a lê-lo, quando você pisca o olho, você terminou de ler. Dada a fluidez da linguagem. Ó, trouxe para vocês aqui, olha só. Tá vendo? Prova tá aqui. Trouxe para vocês no original. Aqui não tem nada. Ah, aqui não tem nada adaptado, não, né? Então, aqui, totalmente unabridged para vocês. E sei sim que vocês conseguiram passar por ele tranquilo. Ah, teacher, tem uma palavra ou outra que eu não entendi. Nossa, né? Ninguém sabe todas as palavras. Ah, anota logo que você não, naquele momento não captou e que o contexto não entregou para você, depois você vai lá, mas você vê que dá para ler tranquilamente, né? Então é uma prosa assim, extremamente fluida. Grandes traduções também, mas esse aqui vale a pena tentar ler no original, tá? Não é difícil, de jeito nenhum, vocês viram que não é, estou provando para vocês, né? E procurem uma edição bacana do Robinson Crusoe, tá? Mas leiam, por favor, vocês não vão se arrepender. Com Jonathan Swift, de 1667 a 1745, nós temos, talvez, em termos de prosa, talvez temos aí uma das maiores sátiras já escritas. Quando eu falei no iníciozinho da aula, que eu tenho no meu imaginário aquela cena lá do Gulliver, do Dr. Gulliver, preso no chão pelos Lilliputianos, né? Quando ele acorda, ele se vê preso, né? Eu disse isso porque, curiosamente, por ser um livro de apelo pictórico muito grande,
né? Há imagens muito, muito, por ele lidar assim com o realismo fantástico, ele investe em imagens que, de fato, para o público infantil, eles têm um apelo muito forte, né? Um gigante que acorda numa terra de pessoas pequenininhas, minúsculas. Mas o que que acontece, então? Por conta disso, curiosamente, durante uma boa parte do tempo, a visão que se teve das viagens de Gulliver era um livro para crianças, né? Por causa do apelo plástico muito grande, gráfico até, né? As imagens que a gente consegue compor a partir daquelas descrições, elas favorecem isso, mas lendo nas entrelinhas, você percebe que é um texto de uma acidez terrível, assim, não há uma crítica muito forte, é, não só da monarquia inglesa, do contexto de vida da Inglaterra, mas você percebe que, na verdade, é uma crítica tremenda à humanidade em si, a todos os seus atos. É uma coisa, assim, impressionante. Como eu falei para vocês, o Otto Maria Carpo, o grande crítico Otto Maria Carpo, na história da literatura ocidental, ele diz isso. Este foi o romance mais cruel já escrito. Porque, assim, é de uma causticidade terrível, a gente não fica nada, não fica ninguém. É impressionante. E o próprio Swift, lembra que eu falei que os três escritores de hoje meteram-se na vida pública da época? Ele também, né? Ele teve uma figura muito importante na vida dele, Sir William Temple. Sir William Temple tinha uma vastíssima biblioteca, que o influenciou bastante, era um homem ligado à política, né? Swift chegou a ser teólogo e não só isso, chegou a ser cônego. Olha só. É claro que um cônego, um teólogo que se mete em certas questões, também vai sofrer ali algum tipo de crítica ou de censura que seja, assim se deu. Na época em que ele viveu, havia como se fossem espécies de dois partidos, os Whigs e os Tories, né? O Dr. Johnson, cuja imagem eu mostrei para vocês no primeiro encontro, é um Tory, né? Tory seria uma linha mais conservadora, né? Os Whigs seria uma linha mais liberal. E, embora transitando pelas duas opiniões partidárias, dá para ver que há uma tendência maior no Swift pelo lado dos Whigs, né? E aí ele escreve aquela que talvez seja a grande sátira ao nosso mundo, que é Gulliver's Travels, né? As Viagens de Gulliver. Essa letra aqui, eu coloquei em negrito, talvez não seja tão ruim para ler. Talvez não, né? Se eu der o zoom aqui, talvez corte. Ah, não cortou. Cortou para vocês? Mariana, estou sem ver vocês. Corta para vocês, deixa eu ver. Corta, né? Aqui corta. Corta um pouquinho o final das frases. Aqui já dá para Mas ver, né? isso, dá para ver. Tá bom de ler. Tá uma letra É, boa essa. Uhum. talvez o que eu precise fazer é me atentar a fazer isso que eu fiz, colocar em negrito, né? Porque já dá um destaque bom, né? Mas assim, Isso. gente, talvez tenha sido muita coisa, não sei. Sabe porque eu acho um estilo tão irresistível, sabe? Fazer que nem um amigo meu. Quando eu crescer, eu quero escrever assim. Que eu não me furtei a trazer para vocês. Estou de olho no relógio aqui. E se não der para ler tudo isso, lê pelo menos o comecinho. O que que acontece? A Gulliver's Travels, ela não começa já com a aventura em si do Dr. Gulliver, então, do Samuel Gulliver. O que que acontece? Há uma espécie de prolegômeno, há uma introdução. Isso era muito comum. Isso foi muito comum durante uma época. Olha, esse texto aqui que você vai ler não é de minha autoria, não. Eu recebi os papéis aqui na minha casa. Isso é um recurso para instigar o leitor e fazer o leitor é, é, ter em alta conta aquilo ali. E dizer assim, nossa, e acreditar naquela mentirinha, né? Naquela ficção dentro da ficção, né? Isso é muito comum. E ele fez isso. Ele faz esse introito muito interessante. Ele fala assim: The author of these travels, Mr. Lemuel, not Samuel, eu falei Samuel, Lemuel, sorry, Mr. Lemuel Gulliver, is my ancient and intimate friend. Nada disso, gente, tudo trololó. Mas é para
né? É para fazer a coisa acontecer. É como se fosse um frame, né? Para a história, né? There's likewise some relation between us on the mother's side. Ele ousa dizer, inclusive, fazer uma genealogia, né? About 3 years ago, Mr. Gulliver, growing weary of the concourse of curious people, to him at his house in Redriff, small purchase of land with a convenient house near Newark in Nottinghamshire, his native country, where he now lives retired, yet in good esteem among his neighbors. Então, o Lema Gulliver já está ali aposentado, vida, calma, está ali gozando de boa relação entre os vizinhos. E é sobre ele que a gente vai contar. Mr. Gulliver was born in Nottinghamshire, where his father dwelt, yet I have heard him say his family came from Oxfordshire, to confirm which I have observed in the churchyard at Banbury, in that county, several tombs and monuments of the Gullivers. Olha o que o cara está criando. Nada disso, gente. Tudo, tá? Mas é maravilhoso, né? Isso é grande literatura, né? Before he quitted Redriff, he left the custody of the following papers in my hands. Aquilo que eu falei para vocês, né? With the liberty to dispose of them as I should think fit. I have carefully perused them 3 times. The style is very plain and simple, and the only fault I find is that the author, after the manner of travelers, is a little too circumstantial. Então, aqui o próprio Swift tira uma onda com a cara dele mesmo, né? Com o próprio estilo dele. Me faz lembrar o que Cervantes faz, não exatamente em relação ao estilo próprio, no Don Quixote. O Don Quixote há uma... O próprio Cervantes se cita lá, não sei se vocês já leram, né? Há um momento maravilhoso lá em que o próprio Cervantes se coloca lá, é uma coisa maravilhosa, né? There is an air of truth apparent through the whole. And indeed, the author was so distinguished for his veracity that it became a sort of proverb among his neighbors at Redriff. When anyone affirmed a thing, to say it was as true as if Mr. Gulliver had spoken it. Então, o cara, o que ele falava era a verdade, né? Só que o que ele está contando é uma grande mentira, né? Uma grande enrolação. By the advice of several worthy persons, to whom, with the other's permission, I communicated these papers, I now venture to send them into the world, hoping they may be, at least for some time, a better entertainment to our young noblemen, olha só, than the common scribbles of politics and party. E ainda dá uma alfinetada nas grandes evoluções políticas que estavam havendo, partidárias naquela época, né? Que estavam pegando fogo. Sobre essa contextualização, no nosso material tem uma contextualização muito boa, gente, dessas evoluções, e ele nem aí veja que o romance itself ainda nem começou, mas já não está ficando pedra sobre pedra aqui. Ninguém. Ele já vai descendo o malho no seu próprio contexto social, né? Então, assim, Swift é um grande satirista, talvez o maior de todos os tempos, né? E mais uma vez fica um terceiro apelo. O primeiro para ler Paradise Lost, o segundo para ler Robinson Crusoe e o terceiro para ler Gulliver's Travels, tá? Vocês vão gostar muito, 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 muito mesmo. Difícil dizer qual desses aí eu teria como preferido, né? Mas acho que foram 3 grandes trechos, né? Espero que vocês tenham gostado. Como o nosso tempo ele é muito escasso, né? Tempo é uma coisa preciosa. Então, fiz questão de trazer algumas contribuições, né? No sentido de alguns trechinhos que considero significativos. Espero que vocês tenham gostado, tá? O pessoal está falando da enquete aqui, né? A Daiane falou, dá para ver, dá para ler perfeitamente.
Eu sempre lembro da adaptação antiga, a mesma coisa que Sherlock Holmes, a gente associa ao ator, mas passa detalhes do livro que são mais ricos e criam expectativas versus realidade, né? Gente, é interessante essa coisa do leitor, porque é, o leitor, ele às vezes fica brigando, assim, né? Eu também faço isso. Você vai ver um filme baseado em um livro, né? Ah, sabe, não sei. É que você vai ver O Senhor dos Anéis, você vai ver O Poderoso Chefão, por exemplo. E aí fica aquela briga, não, mas num livro não é assim. Né, professor Mariana? Não, mas num livro não é assim. Só que a gente esquece, né? O leitor esquece, e eu acho que isso é uma coisa linda, né? É, é uma leitura, gente, e é uma versão daquele texto, né? É uma versão cinematográfica, eminentemente pictórica, imagética, de um texto escrito, né? Então vai ser, tem sempre esse descontentamento. Claro que existem adaptações que não são bem feitas na realidade, of course, mas algumas são muito boas, né? Mas eu acho interessantíssima essa relação de orgânica que o leitor tem com o livro, né? Eu acho isso muito, muito, muito bonito, né? Ah, e alguém como eu que não sabe nada de inglês, nem ler nem escrever, só começar, Wiliane, sem problemas, só começar, você começa e vai dar tudo certo, entendeu? Garanto para você. Gente, muito obrigado, né? Ó, nossa hora chegou, né? Now is the time. É uma hora triste, mas ela chega, né? Aí, ó, daí, nós queremos que os filmes sejam igual ao livro, é normal, daí, né? Também tem essas coisas comigo, tá? Mas foi um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado mais uma vez, professora Mariana, professora Isabelle, pela ajuda conosco aqui. E nós vamos falar de William Blake, daí, nosso próximo encontro, nós fecharemos ali, iremos até meados mais ou menos do século XIX, lá na Grande Ilha, na Inglaterra, e para a gente encerrar a nossa viagem em literaturas em língua inglesa. Obrigado, gente. Um forte abraço. Até quinta-feira, se assim Deus permitir. E a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Obrigado, Isabelle. Obrigada, pessoal. Boa noite. Excelente aula.